Olha só, Deus do céu, meu. Futebol é a coisa mais louca desse planeta, né? Semana passada eu estava aqui falando, meu Deus do céu, o Corinthians corre sério risco de cair. Hoje, uma semana depois, caramba, será que o Corinthians pega a vaga da Libertadores? O Mano acha que ainda dá para brigar pelo título. Eu acho que tem um exagero aí, mas daqui a pouco nós vamos falar aí. O Mano fez conta, falou, matematicamente, vai que? Eu falei, eu acho que não, hein, mano. E o Memphis fez o terceiro gol dele com a camisa do Corinthians. Olha o Fagner aí. Fagner não pode ser banco do Mateuzinho, não, hein? Não pode de jeito nenhum. Mas agora a pergunta que não quer calar. Mano, diga. O Corinthians vai pegar a vaga da Libertadores? Tem tudo para. Dependendo do que está acontecendo, Benjamin, pode abrir até um G9 de Libertadores. Dentro do Campeonato Brasileiro. E por mais que ele esteja rindo aqui, o cidadão aqui do lado, que falava que o Corinthians ia cair, e eu sempre banquei aqui falando que não, porque pra mim o Corinthians sempre teve um futebol de G4 dentro do Z4. O Corinthians tá deitando o cabelo hoje. O Corinthians hoje, pra falar a verdade, os dois times que têm jogado mais futebol no Brasil hoje, pra mim, são Corinthians e Inter. Corinthians e Inter. O Botafogo tá derrapando, o Palmeiras tá derrapando. O Corinthians, Benja, nos últimos jogos, eu ouvia aqui, ó, por exemplo, faltando, o Botafogo tá na final não, pelo amor de Deus. Deixa eu falar um negócio hoje. Tô falando hoje. O Botafogo tá na final da Libertadores, é o primeiro do Brasileirão. Vamos ficar falando de Flamengo. Tá, mas o Botafogo... Então, o Botafogo hoje é o mesmo time que empatou com o Criciúma no Rio de Janeiro. O Botafogo é o time que empatou ontem com o Cuiabá. O Botafogo é o time que tá em primeiro no Brasileiro, tá em final de Libertadores. Mas eu tô falando, o Botafogo tá em primeiro no Brasileiro por tudo que ele construiu dentro da competição, não pelo futebol que ele tá apresentando hoje. O Botafogo, Benjamin, pra falar a verdade, ele me lembra muito o Maré a Turbo. Eu não sei se ele tá mais próximo de um carrão ou de uma bomba. Semana passada, o Botafogo jogou com o Vasco. Ele atropelou o Vasco, ele enfiou 3 e poderia ter enfiado 6. Mas é o que eu tô falando a respeito do Maré. Eu não sei se é um carrão ou se é uma bomba. Porque eu não sei se o Botafogo é o time que quase enfiou 6 no Vasco, enfiou 3, mas criou oportunidades aí de enfiar 6, ou se é o time que realmente empatou com o Cuiabá e com o Criciúma. 2 times que estão dentro do Z4. Ou seja, o Corinthians que vocês ironizavam aqui é o time, Benjamin, que ele conseguiu. Faltava, o Botafogo é o Maré, o Corinthians é o quê? Faltava acho que 12 jogos. Não, agora eu quero. Se o Botafogo é o Maré e o Corinthians é o quê? Não compara uma situação com a outra. O negócio é o seguinte, vamos lá. Pelo amor de Deus. Não, você tá de... Eu ouvi aqui, quando eu disse que o Corinthians não ia cair. Menosprezou o Maré. Eu tive 2. Não, nada. Não tô menosprezando. Eu quero saber. O Corinthians é o quê? Na boa. Hoje o Corinthians é o quê? Chega com o Maré na porta de um mecânico, pra você ter uma ideia. O que ele vai fazer? A primeira coisa... Hoje, mas eu tinha, cara. Era um carro bom. Então, era bom, mas até explodiu o motor. Até explodiu o motor, então. Até explodiu o motor. Eu tive 2, cara. Então, mas é que tá. O Maré é o carro mais caro pra você levar pra uma concessionária e pedir pra arrumar. Nenhum mecânico quer. Mas hoje, o carro é de 20 anos atrás, sei lá quanto. Cara, vou te falar. Pegar um Maré é igual operar o Marques. Lembra o Marques que tinha um monte de pino no tornozelo? Jogava muito. Não fala assim do Marques, ô. Baita jogador, mas ele operou pra caramba. Da base do Corinthians fez sua história no Galo. Também, jogou muito nos 2 lugares. Fala do Agora, com relação ao Corinthians, Benja, eu lembro aqui, quando eu tava falando a respeito da situação que não cairia, aí vocês diziam o seguinte, o Corinthians ele precisa ganhar 6 em 12. Se o Corinthians ganhou até agora 5 no campeonato, porque o papo era esse. O Corinthians tinha 5 vitórias no Campeonato Brasileiro, eu falava que o Corinthians estava jogando bem e que os resultados não estavam vindo, mas existia uma grande chance do Corinthians começar a conciliar resultado e rendimento, e vocês, imagina, o Corinthians precisava ganhar 6 em 12. O Corinthians já ganhou 4. O Corinthians, inclusive, nesses 4 que ele ganhou, Atlético Paranaense, confronto direto. Mas é o Atlético em casa, beleza. O Corinthians saiu, Benjamin, para pegar o Cuiabá fora. Era outro confronto direto. Ganhou fora de casa. Um retrospecto que não é favorável no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, como visitante, está muito mal. Porém, confronto direto contra o Cuiabá, ganhou. Palmeiras, time que está brigando pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai lá e ganha com propriedade também. E agora, novamente, mais uma vitória importante, agora contra outro adversário direto fora de casa. O Vitória, que vinha de 3 vitórias consecutivas aí no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai lá dentro do Barradão, ganha de virada. Então não dá pra vocês aqui minimizarem o futebol que o Corinthians tem jogado. O Corinthians, ele pegou o Inter. O Corinthians ele pegou o Inter dentro da Neoquímica Arena. E ele atropelou o Inter, ele cedeu o empate, justamente por uma fatalidade ali no final do jogo, mas o jogo que o Corinthians construiu, que fazem as coisas... O jogo que o Corinthians construiu contra o Inter, ele atropelou, gente, para. O Hugo foi uma baita contratação.
acertou o gol do Corinthians, tem crédito. No segundo tempo fez uma baita defesa no chute do Mosquito, mas não pode fazer esse tipo de jogada, hein, Hugo? Pelo amor de Deus. Acontece, gente. Não acontece. Não. Isso não. Acontece o cara Fatalidade, chutar, escorregar. Esse gramado horroroso. Não. Isso não acontece, desculpa. Ele fez isso contra o São Paulo quando jogava no Flamengo. Goleiro não tem que ficar com esse negocinho. Olha lá, tem 2 jogadores do Vitória chegando. Mete chutão pra frente. Mas ele não foi displicente. Não, isso não. Ele não foi displicente, Quem não Benjamin. foi? O Hugo, displicente. tá louco. Nessa bola aí? Gente, ele chutou errado, ele chutou mais o chão ali do que a bola. Não, você tá de brincadeira. É fato, ele falhou, porém, não dá pra falar que ele foi displicente. o cara- displicente se ele o cara tentasse um joga a drible. bola- o cara Displicente joga a se bola ele- no pé- Displicente se ele tentasse O cara fazer joga a dentro bola, da o cara área. joga a bola no pé Brincadeira. do centroavante do Vitória só pra ele botar a Só bola um pra minuto. dentro. Faltou ele não é um pouco de displicente. atenção, gente. Tá de Eu recebo a brincadeira. informação acontece, aqui agora. mas Não, isso pelo é amor de Deus, o que é ser Eu recebo a displicente, informação então? agora que estamos recebendo aqui hoje, ao vivo, o doutor Mano, advogado do Corinthians, que está aqui Não, hoje com a advogado gente. não. Caramba, Não, mano. Não. Ó, Benja, Peraí, falar que ele foi displicente, não tô Não falando que ele foi. tem que Não, ser. mas eu não acho que Ele ele tá foi falando que ele não displicente. foi. Então, Eu mas não acho falar. que ele foi. Lógico que foi. Lógico que foi. Excesso de Displicente, ó, vamos lá. confiança com Mas displicência. não, eu não acho. É excesso de confiança, Benjamin. Todo jogador de vez em quando. Nossa, quando mas ele vive tá um bom momento- demais. Quando o cara vive um bom momento, é natural o cara ter o excesso de confiança. Ali era uma bola fácil. O Hugo não é um cara que joga mal com os pés. Pra mim, Benja, houve ali também aí talvez um equívoco dele. O Michel falou, é excesso de confiança? Claro que é. Mas não acho que tenha sido displicência. Displicência, Benjamin, se ele tentasse um drible. Displicência, se ele tentasse dominar a bola e fazer embaixadinha Tem pra 2 depois tentar jogadores tocar. do Vitória chegando Mas o nele, ele Benja, tá na pequena mas o Hugo, área. ele tá com o pé. acostumado a jogar assim. Mas O tem Hugo, ele 2 toca bem com a jogadores bola. do Vitória Mas, Benja, chegando, ele o tá Hugo na pequena acostumado. área. Não, mas vamos lá. Tá acostumado a fazer Gente, isso. não pode mais Isso- criticar mais nada mas, do Corinthians, Não, mas cara. isso Como não? Mas Ele vamos lá. merece a crítica, Isso porém, não não é quer dizer. displicência. Não, ele tem crédito, mas isso não quer dizer que ele não foi displicente Lógico. nessa bola, pelo amor de Deus. Não acho que é displicência, gente. É o quê? Mas Ele foi explica tocar, pra mim, Benjamin, então, pelo errou. amor de Deus, me explica. Faltou atenção pra ele, o Michel. Não, se faltou atenção, é displicência. Eu não acho, não acho. A displicência pra mim é outra coisa. não displicência? É falta de atenção. Por mais que ele possa ter, dentro do dicionário, vamos lá, displicência e falta de atenção, você pode até encontrar algum sinônimo entre as palavras. Só que no futebol, quando você fala de displicência, é o cara tentar um recurso que ele não tá acostumado a fazer. Por exemplo, se ele tentasse driblar o jogador do Vitória, eu acho que seria displicência. Se ele tentasse fazer embaixadinha antes de tocar a bola, eu acharia que seria displicência. Mano, olha a ele câmera, domina a bola, olha. Benjamin, e toca errado. Mas olha a Acontece. câmera aberta, tem 2 jogadores do Vitória Mas, chegando. Benja, se ele acerta o passe, ele teria o Mas recurso. ser, não tem ele ser teria o no recurso de futebol, tocar pro mano. zagueiro Se do você- Corinthians. Existe se o você- ser no futebol, Ele dá um tocaria pro chutão. Gustavo Henrique aqui, Se cara. você Olha lá, for, dá um chutão. Se você for perguntar Ele errou, pra fato, mas ele não acho e fazer que é assim, ó, você foi displicente nessa jogada, ele vai falar, fui. Não Assuma acho. a Você responsabilidade. acha que ele errou? Eu acho que ele errou. Puxa, você tem Não, mas certeza? é fato, Benja, que ele errou. Acho que ele não errou, Mas acho que eu foi o só acho gramado. que não foi displicente. Não foi displicente. Mas sabe Acontece, ele errou o passe, gente. Cara, ele não foi. tentou brincar, Mas sabe ele que não pra tentou mim brincar, o é ponto isso. o ponto mais positivo é que depois dele ser displicente pra mim, porque ele foi lá e foi decisivo depois no segundo tempo. Mas ele tem sido, né? Sim, mas o fato de falar que ele falhou feio nisso aí, não significa. Primeiro que eu não falei que ele tem que mandar ele embora. Não, mas tem o que ir pro falhou banco. feio, eu concordo. Agora, aí no segundo tempo ele fez uma baita defesa. E esse ano ele garantiu a vitória do Corinthians em muitos jogos. Só que esse tipo de lance é um absurdo. Não, isso eu concordo. Um goleiro do quilate do Hugo não pode errar da forma bizonha como ele errou. Essa questão mesmo aí, nós concordamos. Eu só discuto aqui o termo Mas peraí, bizonha. então, e Eu só aí discuto aqui. ele errou bizonhamente e não é displicente. Não, mas é que tá. A displicência, pra mim, no futebol, quando eu vou falar a respeito dela, é o jogador que tenta Ela não é brincar. bizonha. Não, por exemplo, se ele tivesse dado uma trivela dentro da área, se ele tentasse dar uma trivela, tá sendo displicente. Agora eu não vi displicência no ato dele. Eu acho que ele errou, e errou feio, fato, ele merece crítica, sim. Só que eu acho entendi. que displicência, pra mim, nesse contexto, não tá, talvez, aí, Ô, equiparado John. ao que vocês pensam de Ô, displicência. John, põe aí a tabela de classificação do Corinthians aí. Coloca aí, John, por favor. O Corinthians está em 10º com 41 pontos. Cara, o Vasco tá onde não deveria estar. O Corinthians vai passar. O time do Vasco é ruim? Ah, não é ruim, Zé? Ah, você vai dizer que o time do Vasco é bom. Ah, o quê? Tá gemendo aí. O Bahia, o Bahia, o Rogério foi demitido, né? Ou não? Também, não sei, mas tava pra cair. Não sei. O Rogério não caiu ontem? Ó, por exemplo, aqui, ó, só pra passar a o informação Bahia- aqui, ó, o significado aqui de displicência, ó. Ele foi buscar no Google, que, velho. ou aquele que demonstra descaso. É um dos significados. É isso que eu tô falando. Pra mim, a displicência está muito mais atrelado a esse significado aqui do que, por exemplo, a falta de atenção. A partir do Mas, por momento- exemplo, não, aqui, ó.
que ou aquele que demonstra descaso, falta de empenho no que faz, desatento, descuidado ou desinteressado. Então, desatento. Então, mas é isso que eu tô falando pra você. Vocês podem colocar dentro do mesmo balaio, mas eu coloco aqui, pelo menos o meu significado de displicência tá muito mais atrelado aos dois primeiros mas significados. Mas você leu. Eu sei, Benja. Então, então você Benja, tá dando razão pra gente. Eu vou usar um outro exemplo que é prático. Pegou o termo, eu já mudei o assunto. Mas eu falei aqui. Não, eu vou buscar aqui bizonhamente. Peraí, eu vou buscar significado de bizonhamento. A mesma coisa, Benja. Eu vou buscar. Não, peraí, você tá indo pro Google, eu vou também. Ó, o negócio é o seguinte, o cara eu vou usa buscar o termo medíocre. O que a pessoa é bizonha? Se você for pegar literalmente o que diz o termo medíocre, é a mesma coisa. Peraí, o termo bizonho tá errado também, tá? Peraí, deixa eu terminar. O negócio é o seguinte, o cara que usa a palavra medíocre, se você for pegar no pé da letra o que significa médio. Você fala, esse time é medíocre. Ninguém usa o medíocre pra falar, esse time é médio. Todo mundo fala medíocre pra falar que o time é ruim. Mano, você que foi buscar, já mudou o assunto. Mas é isso que eu tô falando. Aí você falou displicente, o que é? Desatento. Então, mas é que tá, é um dos significados, mas pra mim, Benjamin, é a mesma parada do medíocre. Tudo bem, é a mesma mas parada é você do medíocre. que foi buscar, Ninguém usa o medíocre pra falar de um time médio. Todo mundo fala quando é uma porcaria. Tá bom, mano, o Hugo não falhou. Ele não falhou, foi mas não usa esse termo displicente pro cara. A culpa foi do gramado e da chuteira. Eu posso falar aqui que eu fui no Google aqui rapidinho. É que você não vai conseguir ler, é melhor não. Calma aí, garoto. O seu termo bizonhamente quer dizer que o cara se veste mal e é mal vestido. Então, você é bizonhamente mal vestido. Eu sou bizonhamente muito bem vestido. Aonde? Olha aqui. Você. Não. Põe a tabela do... Você quer falar ainda? Explicar mais uma coisa lá no Aurélio? Já trouxe. Vamos lá de novo pra tabela. Põe a tabela. É meio bizonho, tá? Põe a tabela aí, ô John. Põe a tabela aí, John. Ó, o Corinthians tá em 10º. Sim. Ó, o Vasco... Fazia tempo que eu não vi o Corinthians na primeira página da tabela. O Vasco vive um péssimo momento. O Bahia vive um péssimo momento. E o Cruzeiro tem uma final de Sul-Americana pela frente aí. E o Corinthians, os dois próximos jogos são contra Vasco e Cruzeiro. Então, é isso que eu ia falar. No caso, Cruzeiro e Vasco. Os dois próximos jogos são Cruzeiro e Vasco. Inclusive, contra o Cruzeiro... E ambos em casa. Tem uma grande... Parece que o Cássio também não joga, hein? Não joga. O Cássio não vem jogar contra o Corinthians, não. Não é bobo. O Cássio não vem jogar. Então, ó, o Corinthians pega o Cruzeiro, o próximo jogo é o Cruzeiro em casa. Acredito eu que deva ganhar, ou não? Sim. Esse jogo é às 11 da manhã, né? Numa quarta-feira. É feriado. Feriado, quarta-feira, 11 da manhã. Deva ganhar. Pega o Vasco na arena, acredito que vai ganhar também. Porque são dois times, né? Aí pega o Criciúma fora. O Criciúma tá ali, né? Lá embaixo, lá lutando com unhas e dentes. Sim. Pega o Bahia aqui, que não vai acontecer o que aconteceu no passado, que perdeu de 5-0, né? E pega o Grêmio lá, a última rodada, o Grêmio também, ó, vou dizer, daqui a pouco nós vamos falar, não sei se vocês assistiram, sexta-feira eu assisti Palmeiras e Grêmio. Há muito tempo que eu não vi um jogo tão bizarro como foi esse. Era pro Palmeiras ter ganho de 10, Marquezine pegou tudo, cara. Hã? Pegou tudo o goleiro. Não, o Grêmio não conseguia passar da linha do meio de campo. Não. O Grêmio tá mal. Então, o Corinthians tem aí, teoricamente, bizonhamente, jogos fáceis. O Corinthians, Benja, se ele continuar mantendo o que ele tem apresentado dentro de campo, desses 5 ele ganha 4. Desses 5 ele ganha 4. E se ele ganhar 4... Mas hoje se ele ganhar 4, certeza que ele pega uma vaga pelo menos de pré-Libertadores. Mas hoje eu concordo. Põe os jogos aí de novo, John, por favor. Peraí. O que você ia falar hoje? O quê? Não, hoje eu tô concordando com o Mano, porque a coisa mudou. Desde que ganhou do Palmeiras e ganhou do Vitória ontem, é um outro momento. E em cima disso, você pega times que estão muito mal. Vamos lá. Ó, os cinco adversários do Corinthians, Michel, o Cruzeiro não, né? Mas o Cruzeiro tem uma final. Não, é o jogo que antecede, o Cruzeiro vem jogar o Corinthians. Você quer escutar o que eu acho hoje, então? Pera. O Cruzeiro vai jogar o Corinthians com o time totalmente reserva. Praticamente, porque no final de semana ele decide. Ele decide, então tá. O Vasco tá bem? Não. O Criciúma tá bem? Também não. O Grêmio, o Bahia tá bem? Também tá caindo. O Grêmio tá bem? Não. É isso que eu falo. Hoje eu concordo com o Mano. Capaz de ganhar os 5. Não. Então você volta atrás naquele termo que você usou que o time do Corinthians era uma porcaria. Não, olha, o time do Corinthians, cara, provou pra mim. Eu também. Abre aqui, ô John. E também tá uma coisa estranha acontecendo. Não sei o que tem tanta alegria, velho. O ano do Corinthians foi uma desgraça.
A única alegria que vai ter agora, o alívio de não cair, graças a Deus. E pegar uma vaga de Libertadores. E agora pegar a vaga de Libertadores, hein, gente? Se gastou 200 milhões de reais aí pra isso. Calma. 10º lugar no Paulista. A eliminação do Flamengo na Copa do Brasil foi ridícula. A eliminação contra o Racing foi ridícula. Peraí também. Estão fazendo aí que faz Corinthians ganhar a Champions League. Como é bom domingo após agora é bom reagir. E outra, os caras estão bravinhos comigo, me enchendo o saco. Gente, eu não sou advogado do Corinthians. Eu não sou hiena que come fezes da risada. O que eu ver que eu achar que tá ruim, eu vou falar. Se vocês acharam que o ano do Corinthians foi uma maravilha... Não, ninguém falou isso. Não tô falando pra você, tô falando com o torcedor que está aqui. Mas você falou que o time era uma porcaria. Cara, Veja, depois da segunda janela, quando o Corinthians trouxe jogadores aí, como Hugo Souza, André Ramalho, Carrídio, Martínez, Thales Magno, Memphis, não dá pra falar que esse time é uma porcaria, mesmo. Olha, tá bom, é uma máquina. Por isso que o ano foi maravilhoso. Mas é que tá. O ano foi maravilhoso. Mas não é o ano ser maravilhoso, você vê como... dá o braço a torcer. Não, mas eu não tô... Eu tô acabando de falar que se ganhar... Falei, acabei de dar o braço a torcer. Falei, depois desses 2 jogos e os próximos 5 adversários, é bem provável que ganhe os 5. Eu tô dando o braço a torcer. Eu vou falar pra você, eu mesmo vim hoje querendo dar o braço a torcer e falo pra você. Por isso que eu falo. Como você é bom se arrependa. Não, como é bom domingo após domingo passado nós tava falando o quê? Nós não, nós é muita gente. Eu não tava no seu balaio, não. Todo mundo aqui. Eu não tava, não, desculpa. Você perde pro Palmeiras, você perde pro Palmeiras, eu falei aqui, não sei o quê, resultado o jogo é o Palmeiras. Veio o resultado positivo. Hoje eu vim aqui e falo. Hoje eu falo pra você, e vendo Yuri Alberto sendo decisivo, Memphis decisivo, o Garro que ele falou aqui, esse cara do meu lado falou que ele só jogava jogo, aí foi lá... contra o Flamengo e contra o Racing, sumiu nos 4 jogos. E a gente defendeu ele aqui. Então hoje eu posso falar pra você, eu vejo hoje um Corinthians diferente. Dou o braço a torcer. Concordo com o Mano, que o ano... O Benja, ele é o Mano. Desculpa. Prazer, Prazer, Mano. Não, eu falei concordo com o Benja. Não, eu falei concordo com o Benja que o ano foi uma porcaria. E foi uma porcaria. Louco, os caras estão comemorando, o Mano está comemorando, estamos na primeira página da tabela. Hoje eu vejo, e aí quando você vê, aí eu falo, como eu tô aqui como um ex-atleta, eu falo que é bom você ver jogadores de referência. O Hugo, ele errou, que você acha que ele não foi displicente, ele foi, mas depois ele foi lá e foi decisivo mais uma vez. Todos os jogos ele é decisivo. Aí você vê o Garro, você vê o primeiro gol do Corinthians, a bola sai do pé dos 3 hoje pra mim, os 3 jogadores de linhas mais importantes do Corinthians, que é Memphis, Garro e Yuri Alberto. Sim. E o Memphis não tá bem fisicamente, hein? Imagina se ele tecnicamente, o cara é diferente. Mas vamos lá, é isso que eu tô falando, imagina se ele tivesse. Tecnicamente ele é diferente, porque quando você vê um jogador que quebra a linha, que no primeiro gol isso acontece, pega a bola, acha o Garro, que gira e acha o Yuri Alberto, que se fosse há uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, chutava, queria cavar e a bola não entrava, agora a bola tá entrando. Então isso muda. Aí eu começo a ver o Corinthians com outros olhos, de verdade. Um time mais competente, um time que antes as coisas que não estavam acontecendo hoje tá acontecendo. E o Ramon agora é bom? Tá entrando. O treinador até semana passada o Ramon já não servia, hoje é bom. O treinador ainda não dá, mas... O treinador ainda não. Quem tá fazendo a diferença pra mim hoje são os jogadores. O Ramon continuaria pra vocês ano que vem? Então, não acho um bom treinador. Há 2 semanas, Benja, eu diria não. Eu diria não porque o Ramon, pra mim, ele foi o responsável pelas eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Só que se o Ramon parar de fazer essas besteiras que ele tá fazendo, principalmente por ter matado o time do Corinthians nas 2 competições, por exemplo, vamos lá, contra o Flamengo, o Bruno Henrique expulso com 27 minutos, primeiro que já foi pra mim um atentado, aquela escalação do Maracanã. Ele me coloca um Rian que não joga no meio campo, ele não tem continuidade, é um garoto que teve lá no Campeonato Paulista um pouco de sequência, só que depois ele perdeu a titularidade. Você põe esse Rian pra jogar no meio campo contra Gerson, Dela Cruz, Arrascaeta e na frente, velho, ele me coloca Héctor Hernandes, tá? Héctor Hernandes. Aí o Corinthians foi amassado no primeiro tempo inteiro, ele assim, na frente do banco. O Corinthians já poderia ter sido eliminado no primeiro tempo no Maracanã. Beleza, segundo tempo teve chance, quase empatou, enfim, 1-0 pro Flamengo lá. O cara me volta pro jogo dentro da Neoquímica Arena. O Bruno Henrique expulso com 27 minutos.
Ele deixa o Corinthians do jeito que tava, apático dentro de campo. Ele não coloca um Coronado pra ir pra cima do Flamengo. Vem pro segundo tempo, ele me aleja o meio campo do Corinthians, tirando o Carrídio do jogo. Ele me preserva Martínez e Charles, e o Corinthians não tinha saída de bola. Ele deixou o Flamengo no resort. Contra o Racing a mesma coisa, o jogo na Argentina, 1-0 Corinthians, o Garro perdeu um gol que não poderia perder, beleza. Tomou uma virada ainda no primeiro tempo. Mas, cara, na boa, Benja, o treinador, ele precisa ter a postura de um médico à frente do banco. Sabe? O médico, cara, você chega no hospital, por exemplo, sem a perna, o médico não pode se espantar porque você tá trazendo a perna no ombro. Que isso, mano? Mas é verdade, o médico ele tem que olhar lá e consertar a tua perna. Não vai falar mas nada, quem tem que estar desesperado é você. Então, o jogador dentro de campo vai morrer pode estar todo mundo, porque desesperado. você tá sem médico, você não tem médico nenhum. Não, mas é que tá, o treinador, desculpa, não tem vírgula, o Abel é um grande médico. Não, o Corinthians não tem. Então, mas é que tal, Michel? Eu acho que nessa reta final de Campeonato Brasileiro, tem. Eu acho que o Ramon, ele foi muito bem, porque eu sou crítico também quando eu erro. Por exemplo, eu achei que ia ser um suicídio o Corinthians jogar com 3 zagueiros contra o Palmeiras, e deu certo. E foi uma iniciativa que ele teve. O Ramon, nesses últimos jogos, Benjamin, ele não tem feito as besteiras que ele fez. Então, talvez, se ele conseguir essa vaga para pré-Libertadores ano que vem, se ele continuar com um bom desempenho, atrelando resultado e rendimento, pode ser que ele ganhe uma continuidade. Amigão, há pouco tempo aí ele cagou e a boca, o time saiu fora de uma competição. Sim. Eu vi você até na internet metendo o pau nele. Sim. Aí agora mas agora, se ele pegar, por exemplo, uma vaga de pré-Libertadores, eu não sei se ele já não ganha uma continuidade. Não. Eu posso rever o meu conceito, claro que eu posso. Tá tudo errado. Agora, o senhor deveria rever o seu conceito em relação ao Garro. Yuri Alberto. E ó, vou te falar, corta pra mim aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Peraí, deixa eu falar um Garro. O Yuri Alberto, sabe onde ele tá agora? Ele tá lá em Maresias, lá no Badauê, almoçando, assistindo. Boa, Yuri. Então não vai pra Inglaterra não, Yuri Alberto. Fica ele tá aí. Lá em Maresias, lá agora. Tá lá no Badauê de Maresias, lá. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Mandar um recado, ó. Feliz é o povo argentino, velho, que os caras já tiveram Maradona, parou, morreu. Messi tá parando. E tem o substituto que é o Garro. Cara, vou te falar, que baita camisa 10 que é o Garro, cara. O Garro, se ele tivesse na Bíblia, ele era o Moisés. Ele abre os mares, velho. Não, é bom jogador. Ele bate com a estaca e ele abre os mares, velho. Mas eu quero saber, o Ramon... Pena que ele não abriu o mar contra o Flamengo, que ele não abriu o mar contra o Racing. Pra você. Aquele mar precisava abrir. Você acha que o Moisés, na primeira tacada que ele deu na praia, já abriu o mar? E ficar gravando todos os programas, na Bíblia, ficar olhando que deu certo. Tudo que o mano fala aqui, velho. Do dia pra noite, o povo pode virar Deus pra ele. Eu tô ao vivo, eu não posso falar, não. Tamo ao vivo, olha lá. Olha quem é ela. Olha. Ei, Jorge Jesus, olha lá. Professor, mostra pra câmera, vem pro Corinthians, por favor, pra ajudar esse menino aqui, ó, por favor. Esse menino tá precisando de você aqui, por favor. Um abraço pra vocês que vão trabalhar. Hoje eu vim, deixa. Um abraço, Jesus. Um abraço. Abraço. Valeu, Jorge. Olha lá. Não, vem pro São Paulo. O Corinthians, nada, vem pro São Paulo. Depois te ligo. Aí, tá vendo? O homem liga ao vivo aí, tá vendo? Jorge Jesus, mano. Liga pro Ramon Dias aí, por favor. Não, com o Ramon Dias eu não tenho acesso. Não, mas ô Benja, de verdade, cara, o Ramon Dias, se ele parar de inventar e ser um professor pardal, como ele tentou ser em algumas partidas que ferraram o Corinthians, se ele fizer um feijão com arroz, cara, o Corinthians hoje tem um bom elenco. E ontem, Benja, o Gustavo Henrique fez uma baita de uma partida, o Matheus Bidu, que é um cara que é muito criticado, fez uma baita de uma partida. Você falou agora recentemente, o Fagner não pode ser reserva do Mateuzinho. Eu discordo. O Mateuzinho vinha muito bem, inclusive contra o Palmeiras, o cara destruiu o jogo. Mateuzinho jogou muito contra o Palmeiras. O Palmeiras todo foi programado. O Palmeiras foi o jogo. Foi o melhor jogo do Corinthians no ano. E esse ano maravilhoso, todo mundo acha, foi o primeiro clássico que o Corinthians ganhou no ano. Foi dia 5 de novembro. Primeiro clássico. Não ganhou nenhum. Sim. Então é isso aí, galera. As reações aí do Mano no programa do Benja aí. O Mano aí bem enfático aí nas suas opiniões sobre o Coringão, nessa nova fase do Corinthians aí. Já o Michel Basto aí, sempre dando aquela provocada, né, pra tentar tirar o Mano do sério. E o Yuri Alberto aí, né, artilheiro, na sua fase artilheira aí do Coringão, né. Yuri Alberto que vibra com a sua melhor fase da carreira no Corinthians, né. E sonha com seleção ainda, hein. O atacante marcou 5 gols nas últimas 4 partidas aí pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro aí. E Sul-Americano também. E encosta no Pedro aí do Flamengo aí pra buscar essa artilharia do ano em que o Pedro
Pedro tem 30 gols, né? Então dá pra buscar com certeza aí. Com 26 gols marcados em 2024, o atacante é o vice-artilheiro no Brasil, atrás só do Pedro. Apoiado aí nos bons números ao longo do ano, o Yuri não esconde que sonha ser lembrado por Dorival e voltar à seleção, né? Ele diz que é um objetivo dele, um dos maiores que ele tem na sua carreira. Então ele crê que fazendo seu trabalho no Corinthians, como ele fazendo, a oportunidade vai chegar aí em breve, né? Espero que ele continue no Corinthians ano que vem, né? Porque parece que ele quer ir pra Europa, pra Inglaterra aí. Então vai ser muito difícil segurar o Yuri aí. Lembrando que a primeira convocação do Yuri Alberto aí foi em 2023, em março, né? Quando o atacante foi chamado por Ramon Menezes, né? Para o amistoso contra o Marrocos. Foram menos de 10 minutos em campo depois de entrar na reta final, substituindo o Lucas Paquetá. E ele disse que tá muito feliz no Corinthians, que vem vendo sua melhor fase disparado no Coringão, quiçá da sua carreira, né, até agora, né. Ele disse que ano passado ele passou por muitas dificuldades e fez 15 gols ainda com a camisa do Corinthians, né. Que ele tá muito feliz de conquistar essa grande marca aí. E Yuri busca o título de artilheiro do Brasil aí em 2024. O atacante que tem 4 gols a menos que o Pedro do Flamengo, que está lesionado e volta só ano que vem. Yuri terá no máximo 5 jogos aí pra conseguir alcançar essa marca e ultrapassar, né? Então é isso, deixa aqui, você acha que o Yuri vai ultrapassar o Pedro aí? Quem sabe esse artilheiro até do brasileiro, ele tá 2 gols a menos aí que o Estevão do Palmeiras, que tem 12 gols. Então é isso, galera, deixa seu like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, é Corinthians.